Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, o nosso terceiro dia de aula de homilética 1 e 2, é o nosso segundo bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Então, meus irmãos, continuando aqui, o slide que nós estávamos trabalhando sobre a ideia, né? A gente veio falando sobre a ideia, e aí vem ideias de dedução e ideias de indução. Elaine Reis, leia para nós, por gentileza, filha. Dedução. Todos os homens respiram universal. Paulo é homem. Dedução. Paulo respira, entre parênteses, particular. Aqui dando uma ideia, né? Todos os homens respiram, é um pensamento universal. Então, se Paulo é homem, há uma dedução. Logo, Paulo também respira, Maria, João, né? Dando essa ideia. Próximo slide. Agora a gente tem a ideia por indução. Pode ler para nós, por favor. Indução. Esta água ferve a 100 graus. Esta também e aquela idem, entre parênteses particular. Indução. A água ferve a 100 graus, entre parênteses universal. Ou seja, as ideias, elas podem partir desses dois pressupostos, né? Deduzimos ou induzimos, levamos o povo a deduzir ou a induzir. Isso está dentro um pouco daquilo que nós chamamos de persuasão. Não há nenhum problema ser persuasivo, viu, meus irmãos? O problema é quando persuadimos para nós, ou persuadimos para o mal. Mas persuadir para a glória de Deus é a nossa função aqui. Afinal de contas, a palavra de Deus nos convenceu. E o que é isso, senão ela nos persuadiu? Por indução ou por dedução. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos persuadiu. E aqui estamos. Então, ora, fomos induzidos a uma reflexão, a um aprendizado, ora, chegamos a algumas deduções óbvias. Como vai ser o nosso aprendizado, como será o campo dessas ideias, vão acontecer. E o pregador, aquele que prega, ele tem que saber ter esse lado de traduzir, levar, transmitir a sua ideia de uma forma muito clara ao seu ouvinte, tá bom? Aqui, né, ainda dentro do campo das ideias, a analogia. Pode continuar lendo para nós, irmã? Paulo sarou de sua dor de cabeça com este remédio. Logo, todos os que sofrem dor de cabeça sararão com este remédio. Ora, João sofre de dor de cabeça, logo, João ficará bom com este remédio. Então, por que a gente fala sobre essa questão da analogia na oratória? A proposta é ter sempre esse desenvolvimento. Ora, se Deus fez algo no passado, Ele vai fazer hoje no presente, e Ele vai fazer na sua vida, e Ele vai fazer no futuro, porque Ele não mudou. Se a Bíblia teve poder na vida de muitos, vai ter também na minha, e vai ter também na sua. Essas ideias fazem parte, né? Essas analogias, tá bom? Continuando aqui, raciocínio, né? Leia para nós, filha, por favor. Raciocínio. O intelecto. 1. Aprende, entende, compreender. Fórmula a ideia. Formula, né? Formula a ideia. Formula a ideia. 2. Julga, juízo, julgamento. Elabora uma proposição. 3. Raciocínio, para argumentar. Terceira operação do intelecto. Aqui, a proposta desse slide é tentar nos levar a isso que a gente vai chegar agora aqui, ó, partes da lógica. Perceba, que parece muito simples. Enquanto pensamos, temos uma ideia, temos um juízo, temos um raciocínio. Isso tudo, traduzindo em símbolos ou em termos de oratória, o que é uma ideia? É um termo. O que é um juízo? É uma proposição, é uma tese. E o que é o raciocínio, senão os nossos argumentos? Percebam aqui, que aqui seria mais ou menos como se nós traduzíssemos tudo isso que fazemos o tempo todo, a gente agora colocasse em uma estrutura.
Todo mundo tem ideia o tempo todo. Pode ver, no seu trabalho você tem ideia. Na sua maneira de agir, ou de até mesmo uma pessoa que é do lar, ela tem ideias, ela tem um juízo de valores, ela segue um raciocínio. Eu, particularmente, gosto muito de cozinhar, né? Meu pai é um grande cozinheiro, minha mãe também, e então eu aprendi a cozinhar, eu gosto muito de cozinhar. E cozinhar é uma arte, né, nesse sentido. Muitas vezes você está fazendo uma certa comida, você começa por aquilo que demora mais. Então, quando você tem essa lógica dentro da sua cabeça, certos pratos, bom, esse prato aqui, eu vou levar muito tempo no fogo essa carne, é um músculo. Então, eu vou comer hoje músculo cozido, por exemplo. Você já começa por ele, você não deixa para fazer ele por último. Arroz é rápido, feijão é mediano, mas ele é demorado. Então, perceba, há uma arte, há uma técnica, há uma ideia, há uma avaliação e há um raciocínio. Assim como oratória, isso acontece o tempo todo. Quando a gente consegue tentar colocar no papel aquilo que a gente quer passar, nessa mesma premissa, lembra que eu falei, não existe nada de novo. É seguir uma ideia do básico. É seguir uma ideia do que funciona. É seguir uma ideia daquilo que é o normal. Como eu disse, nós não estamos aqui querendo pregar, dando essa ideia de que a nossa mensagem vai ser uma mensagem funcional. Não, não é isso. Nós não somos assim vendedores de uma fé. O que eu quis dizer como que funciona é nesse sentido de vamos seguir a simplicidade do Evangelho. Vamos seguir a simplicidade daquilo que aconteceu na vida de muitos servos de Deus. Quando Deus chama Moisés aos 80 anos, percebam que Moisés já não era mais um rapagote. Moisés já era um ancião experimentado. 40 anos aprendeu sobre tudo do Egito, depois 40 anos desaprendeu do Egito e aprendeu a pastorear para que somente assim ele estivesse pronto. Ou seja, alguém já disse que Moisés passou 40 anos se preparando na cultura dos homens, Deus levou mais 40 anos para limpar Moisés da cultura dos homens, para agora colocar em Moisés a cultura de Deus no deserto, cuidando do rebanho. Deus tira ele do castelo, dos palácios, das elites acadêmicas, e agora Deus põe ele no campo, com o sogro, cuidando de gado, de rebanho, num lugar extremamente precário, ou seja, totalmente antagônico. Lá ele era filho dos príncipes, aqui ele se torna filho de Deus, para que somente então, lá na sarça, ele recebe a vocação dele. E quando ele fala com Deus, ele ainda diz, Senhor, eu gaguejo. Percebam, ele era uma pessoa experiente. Mas o que acontece? Ele segue, ele obedece, e ele põe em prática tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. É normal que alguns servos de Deus, como foram os apóstolos, caminharam 3 anos com Deus para depois fazerem um ministério. Não foi assim do dia para a noite. O apóstolo Paulo gastou uma média de 10 a 13 anos sendo treinado para depois ser enviado na sua primeira missão na igreja de Antioquia da Síria. Ou seja, ele tem a conversão, ele passa um período longo de tempo para depois ser enviado. As coisas não foram assim repentinas. Percebam? Então, irmãos, tem muitas coisas que a gente vai dando passos, entendeu? Tá bom? Tá? Então, tudo bem, parte da lógica? Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Existem pessoas que têm mais criatividade do que outras. Se você é uma pessoa assim, siga isso. Se você não é, não tente forçar o que você não é. Tá no DNA das pessoas algumas características. Podem ver que cada pregador tem uma característica. Cada pregadora tem uma característica. Quando eles começam, é normal que o pregador, no início da sua caminhada, copie aqueles pelos quais ele gosta, ou que ele admira. Então, ele utiliza daquele grande pregador como um espelho. Mas eu digo para vocês, sem medo de errar, que vai chegar o momento da sua emancipação. Por quê? Porque, por mais
que esse irmão seja bem intencionado e ele tem ali aqueles pastores como suas grandes referências, em algum momento Deus vai dizer para esse irmão ou para essa irmã, você não é ele. Eu quero te usar da sua forma, ou seja, como eu te fiz. E aí você vai se descobrir, você vai poder, quem sabe, até imitá-lo ou imitá-la, mas jamais você vai copiá-lo na sua essência. Não é vontade de Deus que a gente copie o outro. Pedro era diferente de João, que era diferente de Tiago, que era diferente de Tomé, que Paulo era diferente de cada um deles. Por quê? Porque eles sabiam que eles eram. Nós não precisamos copiar um grande pregador para sermos usados por Deus. Nós podemos nos espelhar nele no começo, para aprender com ele ou com ela, e num dado momento eu vou me descobrir como pregador. E quando eu tiver essa descoberta, aí eu vou sedimentando o meu pastorado, a minha pregação, naquilo que Deus me fez ser, tá bom? Isso é libertador, viu, meus irmãos? Isso é libertador, viu? E vou dizer para vocês, nós somente atingiremos o máximo do nosso potencial quando a gente se emancipa. Ou seja, quando a gente fala assim, tá bom, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? E aí Deus vai se revelar para cada um de nós, tá bom? Então, sobre essa questão da lógica, das ideias, se você é uma pessoa de muita criatividade, siga isso. Se você não é, ótimo. Fazendo aqui um breve comentário. Eu me sinto um pastor muito criativo. Está no meu DNA ter ideias. E eu acredito que isso foi um presente de Deus ao meu ministério, um presente de Deus ao dom que ele me deu. É claro que, assim como existem pastores e mestres que são exímios, são profundos em certas coisas, outros são criativos, têm criatividades, eles enxergam aquilo que outros não enxergam. Isso está ligado ao dom, viu, irmãos? Não está ligado à vaidade, não está ligado, está ligado ao DNA mesmo, viu? Tá bom? E quando eu falo que eu sou, na minha mensagem, eu noto que eu sou um pouco criativo, eu fico feliz porque eu sei de outras áreas que eu sou muito limitado. Então, eu amo, por exemplo, trabalhar em cima disso, porque eu vejo que é o Espírito Santo que me deu esse dom. Compete a mim o quê? Apenas trabalhar melhor as ideias. Por exemplo, né, numa das minhas mensagens sobre José, se Deus me permitir, eu vou estar falando do servo de Deus que tem um dom, que ele, ao mesmo tempo, ele é poderoso, mas ele é vulnerável. Se Deus me permitir, eu vou trabalhar uma mensagem sobre isso. E aí eu vou trabalhar não só sobre José, mas vou trabalhar sobre grande servo de Deus, Moisés, Paulo, mas eu vou usar José. Que o dom de Deus nos leva a ter algo poderoso em nós, mas no meio de todo esse poder, porque é o poder de Deus, a gente também é extremamente vulnerável. Por exemplo, José recebe a visão e o sonho por 2 vezes na casa dos seus pais, tanto ali dos feixes de trigo, quanto do sol, da lua, das estrelas, mas ele não pôde fazer nada contra os seus irmãos gadarenos. Ou seja, ele tem uma visão poderosa, essa visão vai nutrir o coração dele para sempre, mas contra os irmãos malignos, o que ele fez? Foi jogado dentro de um poço. Ele podia berrar, ele podia gritar, ele podia se espernear, não é? E aconteceu o quê? Vai ser vendido para o Egito. Ou seja, olha que dilema o servo de Deus vive. Olha que ideia, irmãos. Percebam, me permite, tá? Quando eu digo que Deus me deu esse lado criativo, eu fico muito feliz, porque tem vezes que eu não vejo, eu amo estudar, irmãos, vocês sabem disso. Eu amo estudar. Então, tem horas assim que eu enxergo alguma coisa na Bíblia que eu não vi. Agora, é óbvio, quando eu leio algo que eu vi, guardem isso, eu dou a fonte, eu falo, irmãos, eu aprendi isso com fulano, eu aprendi isso com Beltrano, e muitas vezes até melhora a ideia dele e digo, no entanto, eu acrescento, entendeu? Mas eu gosto da fonte. Lembrem disso, irmãos, deem as fontes. Tem vezes que eu só lembro que eu aprendi, mas eu não sei em qual livro e nem sei o autor. Eu lembro, falei, eu aprendi isso, eu tenho certeza. Onde está? Eu não consigo lembrar. Você vê, é minha fraqueza. Né? Eu não tenho essa mente brilhante como muitos pastores têm, de falar, tá no livro tal. Eu não tenho, admito, irmãos. Então eu disse, como eu aprendi.
E aí eu passo, porque eu não lembro a fonte, irmãos. Não é que está me faltando humildade. Eu não vou dar uma fonte errada, né? Posso até me confundir. Porque eu tenho falado, né, nesses últimos anos, como eu aprendi, como certo pastor disse, e para não dar a fonte errada, porque em algumas vezes eu dei a fonte, era outro livro, e eu confundi. Então, para não cometer esse deslize, que é o meu, percebam, minha virtude e a minha fraqueza. Então, eu tenho que saber trabalhar com ela. Então, voltando, sempre deem as fontes, irmãos. Por exemplo, na minha última mensagem de domingo, quando eu falei sobre o fruto do Espírito, eu citei o Hobbes, e citei o autor que o Hobbes dizia. Eu até fiz uma breve citação, eu disse, como cita fulano, não me recordo o nome dele, que o Hobbes menciona, e ali teci o comentário que é dele, não é meu. Não é meu, entende? Então, irmãos, deem as fontes, tá? Pastores vaidosos nunca dão as fontes. Eles pegam a ideia do outro, apresentam como se fossem deles, tá bom? Irmãos, não façam isso, tá? Isso é plágio. Nós não precisamos disso. É muito mais lindo você mostrar a fonte, porque você diz, eu aprendi com Brodus, eu aprendi com Jerry Quay, eu aprendi com, por exemplo, com Elianai Cabral, eu aprendi com Martin Lloyd Jones, eu aprendi com Karl Lacker, eu aprendi com eles. Nenhum problema. Você está dizendo o seguinte, olha, eu não fui gerado sozinho. Estão entendendo? Eu aprendi com o meu professor de seminário. Podem ver, eu cito muito isso. Eu aprendi com o professor tal no seminário. Eu aprendi com o pastor tal. Deem as fontes, meus irmãos. Isso é lindo, viu? Vaidosos gostam de dizer que aquela ideia é deles, para que todos olhem para ele como se ele fosse um superstar, cheio do Espírito Santo, que ele cria tudo. Na realidade, eu acredito que o papai lá no céu está assim. Ai, meu filho, dá a fonte, você não precisa disso. Eu que te ajudei. E eu pus fulano na tua vida para você. Faz isso, não, meu servo. Está entendendo, meus irmãos? Está entendendo? Tá bom? Então, voltando e concluindo aqui, quando eu falei sobre sermos virtuosos, poderosos, mas ao mesmo tempo vulneráveis e fracos. Olha, segunda coisa, lá na casa de Potifar, olha a síntese da mensagem, uma das mensagens de José. Lá ele não se tornou um administrador brilhante. E detalhe, hein? Um administrador brilhante, repleto de consagração. Porque o texto em Gênesis 39 diz, e o Senhor era com ele. No entanto, quando eu digo repleto de consagração, porque vem a esposa de Potifar, tenta convencê-lo a deitar-se com ela, ele foge. Ele nega por várias vezes e ele foge. Perceba, olha o grau de santidade, o grau de consagração e o grau de renúncia dele. Brilhante, não foi? Aí eu te pergunto, e aí? Ele foi jogado aonde depois disso? No cárcere, como um bandido. Olha a dicotomia. É um servo poderoso, mas vulnerável. Não foi isso que aconteceu com os apóstolos? Eram boca de Deus e uns morriam ao fio da espada. Eram boca de Deus e eram presos. João, Pedro, o próprio Paulo foi apedrejado. Percebam, expulsa demônios e sofrem de homens maus. Percebam, olha que coisa linda. E eu quero usar a vida de José, porque José hoje, quando ele é citado, todo mundo só olha para o lado, não, ele é poderoso, ele se tornou governador. Não, meus irmãos, ele foi um servo que viveu o poder por causa do dom, não ele. Deus, com os dons e com a dedicação dele, é claro, de consagração, de entrega, o levou a cumprir todos os sonhos de Deus. Mas ele viveu essa grandiosidade porque o dom nos faz ver o poder de Deus em nós e por meio de nós. Mas nós somos vasos de barro, frágeis, ou seja, nós somos limitados. E o último episódio do Poderoso e do Volúvel, quando ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Perceba, ele interpreta o sonho dos dois, o copeiro volta para a casa de Faraó, para o palácio, e o copeiro esquece por 2 anos. Perceba, é um dom poderoso. Mas eu te pergunto, o que ele podia fazer?
Nada. Ficou no cárcere por mais 2 anos. Não é o dilema da nossa vida? A gente ora pelo irmão, para Deus abençoar o irmão, para Deus dar um emprego para o irmão prospera, e muitas vezes a gente está desesperado para pagar a conta no dia seguinte, porque o dinheiro não está fechando, mas Deus te usou, pastor, pregador, para você liberar uma palavra maravilhosa que transformou muitas famílias. E o pastor está chorando. Ou seja, percebam que essa experiência entre o poder e a vulnerabilidade, ela é sentida e vivida por todos nós o tempo todo. Olha só. Jesus enfrentou isso, né? Hã? Jesus enfrentou isso. Porque né? E eu vou falar do mestre e eu vou fechar a mensagem. Essa é a minha ideia. E aí, agora, só para eu concluir, dentro dessa... Desculpa, Júnior, pode falar. Médico, cura a ti mesmo, a dicotomia, né? Exato. E aí, sabe qual que vai ser a ideia que eu vou usar, irmãos? Aí eu vou usar a ideia do Henry Nouwen. Henry Nouwen, ele tem um livro chamado Curador Ferido, ou Feridos que Curam. Fala, sabe qual é o segredo de José? Toda vez que José era batido, surrado, humilhado, jogado, ele não se enclausurava, ele não era um ferido que feria. Vinha uma ferida sobre ele e ele falava, tá bom, pai, o senhor tem um propósito, eu vou curar quem o senhor deseja que eu curo. E esse era o poder que estava nele, porque ele era um curador, um ferido que cura. Os irmãos o abandonaram e ele salva os irmãos. Potifar o abandonou junto com a sua esposa e ele foi bênção até para Potifar. O copeiro esqueceu dele, mas não tem problema, ele salvou a vida do copeiro, salvou o Egito. Por quê? Porque nós somos, se a gente realmente quer ver o poder de Deus na nossa vida, a gente tem que ser o quê? Esse ferido que cura, ou o curador ferido. Eu sei que na caminhada da minha vida eu vou ser ferido por alguém, ou por alguma coisa, ou por alguns, mas eu não paro. Por quê? Porque se eu continuar, eu vou abençoar mais vidas, e eu sei que, em primeiro lugar, Deus vai me abençoar. Porque para eu curar alguém, a cura de Deus passa por mim, mesmo que eu esteja ferido. Porque muitos, quando são feridos, param. Mas o projeto de Deus é que a gente não pare nunca. Pode ver que Jesus foi ferido por nós. Olha, dê a síntese da mensagem que quero falar, se Deus me permitir. É uma delas. Percebam, irmãos, a ideia, aonde está a ideia que eu quero trabalhar? É claro que eu vou colocar outras palavras, mas é uma vida de poder, de glória, mas vulnerável. É a nossa vida, não é? Pode ver que quem se perde achando que é melhor do que os outros, só vê o lado das virtudes, se sente um semideus. Não, nós seremos vulneráveis. E o ponto máximo da nossa vulnerabilidade chama-se, sabe o quê? Morte. A gente vai morrer. Mas a gente vai ressuscitar, porque ele venceu por nós. Pronto, acabou. Entenderam, irmãos? Olha, percebam que paralelo, não? A gente olha para José até com mais doçura, né? Porque parece que ele era um figurão. Parece que José era um midiático dos nossos dias, que é um superstar, que tudo pode. Não, José era esse poderoso vulnerável, que não podia nem com seus irmãos, nem com a esposa de Potifar e nem com o copeiro. Ele não venceu nenhum desses pleitos. Quem venceu foi Deus na vida dele. Por quê? Porque ele era um curador, ferido. Ou seja, ele continuava curando as pessoas mesmo quando ferido. E essa ideia, curador ferido, é de Henry Nouwen, não é minha, tá? Tá joia, meus irmãos? Então, percebam, explorem aquilo que vocês são bons. No que vocês são bons, façam. Esse é um exercício que eu gosto muito de fazer, tá bom? Fica aqui a minha dica para vocês. E continuando aqui, diante da verdade. Leia para nós agora, Beatriz, por gentileza. 1. Estado de ignorância. 2. Estado de dúvida. 3. Estado de opinião. 4. Estado da certeza e evidência. Isso são premissas que a gente aprende de uma forma geral, né? Todos nós, em certa medida, somos ignorantes em certos assuntos. Não sabemos, ou se sabemos muito pouco, aí vamos aprendendo, olhamos com dúvida, depois chegamos, tecemos opiniões, depois, não, agora eu tenho certeza, agora eu tenho evidências, né? Então, é um desenvolvimento natural. E quando nós estamos trabalhando sobre a arte de pregar, é normal que as pessoas, elas coloquem com certas dúvidas, diante de certas questões, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos lá.
vamos lá, o nosso Joãozinho, a nossa Mariazinha, agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais nessas questões, né? De tema ou título, a gente vai ver a diferença, né? Tema ou título, aí depois a gente vai para uma introdução, aí depois nós iremos para uma tese, aí depois nós vamos para os desenvolvimentos e, por último, a conclusão. Percebam? Parece simples, parece bobeira, mas são vários assuntos dentro de um, né? Tema ou título, como eu disse, né? Há uma diferença, o tema para o título. A introdução, ela é importantíssima. Deixa eu falar aqui para vocês uma coisa. Vocês já viram que pregadores, muitas vezes, quando eles vão ali, estão num congresso, eles são convidados, eles começam falando algo que descontrai todo mundo, que leva as pessoas a sorrir. Nós chamamos isso de quebra-gelo, mas isso não deixa de ser uma maneira de se introduzir ao público. Mesmo antes de você apresentar o seu tema ou o seu título. Você leva todo mundo a sorrir, você conta uma história, você brinca, você faz as pessoas, sabe, se desarmarem. Alguém já disse que quando eu sorrio, eu desarmo as pessoas. E é verdade. No sorriso, quando alguém sorri, ela desarma. Enquanto ela não sorri, ela está ali naquela atenção, com os punhos fechados e altos. Mas no momento em que ela sorri, é como se ela baixasse a guarda. Então, grandes oradores usam esse quebra-gelo, né, como uma maneira de se introduzir. É claro que ainda não é a introdução, é um quebra-gelo, mas é uma maneira já de se ambientar com as pessoas. Isso vai acontecer em qualquer ambiente, tá, meus irmãos? Então, agora a gente vai para essa estrutura, tá? Essa estrutura, como eu disse aqui para vocês, tá bom? Essa estrutura ela é muito legal, essa estrutura ela é muito importante. Então, a gente vai trabalhar um pouco agora em cima dela, né? O nosso Joãozinho, a nossa Mariazinha, tá? Então, vamos lá. Leia para nós, irmã Beatriz, por gentileza. Tema: como escolhê-lo? 1. Encontrado no próprio texto, como em Mateus 5, verso 3 ao 9, as bem-aventuranças. 2. Por inferência do texto, Salmos 91, batalha espiritual. 3. Sugestão do texto, Salmos 1, verso 3, a estabilidade do cristão. Joia, obrigado, Beatriz. Então, percebam que aqui só são alguns exemplos, tá, irmãos? É óbvio que existem muitos outros. Aqui são alguns exemplos de tema. Percebam que aqui, nesses 3 exemplos, a gente já consegue compreender uma vasta variedade de temas. Mas, assim, aqui são algumas sugestões para que a gente se fixe mais na Bíblia. Mas eu poderia usar um tema contemporâneo? Poderia. Eu poderia usar um tema meio que clássico? Poderia. Eu poderia usar um tema inovando? Poderia. Tema é tema. Mas como a nossa homilética, a nossa pregação tem a ver com os assuntos da palavra de Deus, eu sugiro que a gente siga sempre algo que nos leve à Bíblia, ou traga a Bíblia, ou uma luz sempre da Bíblia. Para quê? Porque senão a gente pode, em nome de uma novidade, querer trazer as pessoas a um assunto e como dizem a frase, o tiro pode sair pela culatra. De repente, em nome desse movimento midiático que a gente está vivendo hoje, de repente eu ponho um título ou um tema na minha mensagem para chamar a atenção das redes sociais. Aí muitos vão ver e, de repente, eles falam, poxa, mas a pessoa foi desleal, é um pastor falando. Por que foi falar disso? Por que não deixou claro? Vocês entendem? Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, de repente, a gente pode estar querendo inovar, e como eu disse, aí quando a gente começa a inovar, ou a gente está criando uma bicicleta de baiano ou um jegue de cigano, com todo respeito, né, aos nossos irmãos baianos ou com os nossos irmãos ciganos, tá bom? E por que eu gosto de usar essa expressão jegue de cigano ou bicicleta de baiano? Porque eu pastoreei o baiano, né?
Eu pastorei um baiano, que agora, inclusive, ele voltou para a Bahia para ficar com os pais dele, que é o Cacá. E o Cacá, um dia, enquanto eu discipulava ele disse assim, ô Raio, ele me chama de Raio, Pastor Raio. Pastor Raio, eu tinha uma bicicleta lá na Bahia, que era a coisa mais linda. Aí eu falei, como que é, Cacá? Que bicicleta? Bicicleta é bicicleta. Não, Pastor Raio. Parecia um jegue de cigano. Aí eu falei, como? Mas para, Cacá, me explica melhor. Eu nunca vi o jegue de cigano. Aí ele começou a descrever o jegue de cigano. Aí ele começou a citar a bicicleta dele, toda enfeitada, sabe, irmãos, nos aros, com um negocinho e tal, para cá, toda. Aí eu comecei a dar risada, ele falou, Raio, eu fui lá na padaria, Raio, deixei a minha bicicleta, que era aqui no jegue de cigano, não me roubaram, Raio, me roubaram. Aí, bom, ele contou todas as histórias dele, e essa figura de linguagem, essa figura de retórica, essa ilustração ficou aqui, ó, viva. Ou seja, meus irmãos, menos é mais. Está entendendo? O Cacá, bicicleta de baiano, é a coisa mais linda, mas para o Cacá e para um grupo seleto, tá bom? Jegue de cigano é para um grupo seleto de cigano, tá bom? Quem sabe os ciganos lá da Bahia, mas ciganos pelo mundo, eu não sei, eu não acompanho a cultura cigana. Mas pense que nos sermãos, quando a gente vai, sabe, querer reinventar a roda no tema, você o tiro pode sair pela culatra, tá bom, meus irmãos? Joia. Então, vamos lá, continuando aqui. Agora, Júnior, leia para nós. Título, por favor. Ok. Título: Como fazê-los? De fácil comunicação. Prefiro usar o aspecto positivo ao negativo, de fácil entendimento, sintetizado, resumidos, sensacionalismo, sempre equilibrando os assuntos no púlpito, deve expressar a unidade do sermão. Ou seja, olha, essas recomendações são excelentes. Por exemplo, como eu disse, irmãos, eu não sou bom de título. Lembra que eu já tinha dito isso para vocês? Muitas vezes minha esposa que me ajuda nos títulos. E quando ela não me ajuda nos títulos, eu falo, ai, amor, essa palavra aqui eu vou colocar nesse argumento aqui, tá melhor para cá. Ou seja, ela me ajuda muito nisso, ela é muito boa em título. Muito boa, eu não sou bom. Então, geralmente, os meus títulos ou extraio do próprio texto bíblico, ou eu uso as palavras que eu vou desenvolver durante todo o sermão, como eu fiz nesse domingo. José, vírgula, sua persistência e bondade. Só isso. Sem novidade. Então, agora, se você é criativo, irmãos, você é criativo e você consegue usar um título criativo, meus irmãos, seja ousado nisso. Nada nessas águas com tranquilidade, tá? Agora, essa recomendação aqui, ó. Procure sempre o lado positivo, nunca o negativo, tá? Sem muitos sensacionalismos, né? Sempre equilibrando os assuntos e a unidade, tá bom? Joia, tudo bem até aí? Tudo bem? Alguma pergunta? Aqui alguns exemplos de título. Leia para nós, Júnior, por favor. Ok. Tipo de título. Primeiro, em forma de pergunta. Para onde iremos nós? 2, em forma de declaração. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, em forma histórica. Daniel na Cova dos Leões, a queda das muralhas de Jericó. Ou seja, ele está dando aqui algumas ideias. Lembra que eu falei que vocês terão muitas ideias? Perceba, irmãos, quando a gente começa a aprender com esses grandes oradores da história da igreja, nós ficamos assim, boquiabertos. Como eu já disse também, Spurgeon não era bom de título. Irmãos, pega aqui, né, uma das obras dele. Olha só. Se você ver a maioria dos sermões de Spurgeon, a figueira murcha. Ele vai falar do quê? Eu te digo, chovendo molhado, né? Chovendo molhado. Não é falar assim, ele foi um bom título, mas simples. Não é bicicleta de baiano, nem jegue de cigano. Mas ele não era forte nos títulos. Aqui, o clássico dele, que é as aulas de homilética aos seus discípulos. Lições aos meus alunos. Minhas lições. Um ministério ideal, por exemplo,
sobre obreiros, como termos o ministério ideal. Mas eu digo, ele era simples, mas não era simplório, mas era objetivo. Está entendendo? Então, existem muitas variedades de como darmos um título, tá bom? Aqui, continuando, só para a gente... bom, antes de irmos além, deixa eu só expor aqui uma coisa aqui para vocês. Qual é a diferença de tese, de tema e de título? Qual é a diferença de tema e de título? Vamos lá. Não sei nem se eu errei, não. Para mim, o tema é a ideia central do texto. E Então. título é uma frase de impacto que você põe para discorrer aquele texto. Muito boa a sua fala. Mas vamos ver se os demais irmãos entenderam. Qual é a diferença? Porque, irmãos, deixa eu aqui ensinar uma coisa para vocês, tá? O mais importante é o pregador falar a palavra de Deus ao coração dos ouvintes. Muitas vezes, ele vai dizer o tema dele como título e o título como tema, tá? Muitos pregadores vão se perder nisso. Seja generoso, tá? Tenta absorver a mensagem como alguém que recebeu algo de Deus, trabalhou, se dedicou ali estudando e está passando aquela mensagem pela qual ele deve estar vivendo, ou se não, possivelmente ele vai demonstrar para todos que ele está sendo inclusivo, né? E ter o direito de dúvida que nem todos os pregadores tiveram essa oportunidade que vocês estão tendo aqui de ter em cada encontro nosso 2h30 de aula, fora os livros clássicos, fora o material extra, os vídeos que vocês têm que assistir. Ou seja, irmãos, muitas pessoas, ora porque são de igrejas que não priorizam o ensino, ora porque a vida está sendo, eu diria, um pouco mais difícil e eles têm que trabalhar muito para pagar o aluguel, sustentar a família. Então, eles vão ali aprendendo, sabe, pouquinho. Então, vamos ser generosos, tá? Aonde a nossa crítica fica um pouquinho mais elevada? Quando é um pastor que já fez um bom seminário, um seminarista que já fez uma boa, já tem uma boa formação. E com essa pessoa a gente pode até ter uma crítica um pouquinho mais acentuada. Eu costumo ter uns diálogos assim com a minha esposa. Eu digo assim, faltou lição de casa hoje, amor. Eu digo isso, quando falta lição de casa. Fazendo minha crítica aos meus discípulos. E quando o meu discípulo ele é ensinável, e ele chega para mim, eu falo, filhote, faltou, né? Lição de casa, né? Ele pastor, faltei aqui. Já tive vezes, por exemplo, que eu estava para falar isso a alguns discípulos. Quando eu falo discípulos, irmãos, são os obreiros que estão ali trabalhando juntamente comigo. E teve uma ocasião que eu ia dizer isso a um obreiro e ele disse, pastor, eu não sei o que aconteceu. Estudei tanto, pastor, olha aqui, fiz tanto e não consegui passar. E ali eu não falei para ele. Eu fui complacente. Falei, é mesmo, meu irmão? Pastor, não sei. Me enrolei. Eu não sei, eu orei, eu busquei, sabe? Eu não passei nem 20% do que eu queria. E ali de crítica construtiva, porque aprenda, irmãos, crítica construtiva é bíblico, tá? É aquela que a gente tenta construir para o bem do outro. Né? Hoje a gente está num momento tão horroroso que até a crítica virou um palavrão, né? Bom, irmãos, a gente cresce sendo corrigidos por nós mesmos, pelo outro. E de uma crítica construtiva, eu fui para um consolo. E aí eu cheguei no irmão e falei assim, mas está tudo bem com o irmão? Eu falei, não, tá, pastor, eu orei e tal. Aí eu notei que talvez o motivo pelo qual ele não desenvolveu bem foi porque naquela semana ele teve que trabalhar muito, e várias horas, várias correrias, e na hora em que ele foi apresentar a mensagem, ele não estava, talvez, descansado. E aí ele mesmo se sentiu frustrado. Misteriosamente, não me pergunte o porquê, irmãos, tem vezes que a gente está cansado, está abatido, está doente, e a gente vai e se coloca no púlpito, diante do povo de Deus, e olhamos para dentro da gente e diz, eu não vou conseguir sequer sair daqui hoje,
sequer falar nada. E Deus te usa lindamente. Não me pergunte por que acontece isso. Eu acredito que aquilo que Paulo escreve, né, lá em Coríntios, na segunda carta, dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, se cumpre na nossa vida. E eu acredito que a gente vai ter essas experiências. Mas também não me pergunte o porquê. Muitas vezes a gente trabalha, faz uma mensagem e não consegue passar. Ora, pode ter faltado oração, pode ter faltado jejum, pode ter faltado zelo, sim, mas ora pode ser o que o Spurgeon dizia também. Nesse clássico de Spurgeon, que eu recomendo em algum momento da vida de vocês lerem muito Spurgeon, e principalmente esse livro Lições aos Meus Alunos, volume 1, 2 e 3, ele vai falar o seguinte, que ele, Spurgeon, quando estava doente, ele não ia para o púlpito. Aí, num primeiro momento, parece que é fraqueza, né? Mas ele explica, ele diz, quando estamos doentes, as nossas faculdades mentais já não estão tão aguçadas quanto quando eu estou bem. A dor, o incômodo, a tensão te tiram o equilíbrio racional, emocional, e vai afetar o espiritual. E o próprio Spurgeon dá o exemplo humilde dele, dizendo que em momentos assim ele não insistia. Irmãos, vamos dar uma pausa aqui. Ouvir isso de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, não é porque ele estava jogando a toalha, é porque ele estava dando um exemplo de humildade, que em alguns momentos o soldado ferido, ele não vai para a frente da trincheira, ele vai para o hospital. Sejamos honestos, irmãos. Muitas vezes na nossa vida a gente está tudo atrapalhado, está perturbado, está ansioso, está em guerra de tudo que é jeito, a gente está sentindo que o Espírito Santo está dizendo assim, meu filho, pare, minha filha, pare, menos. E a gente está dizendo, eu preciso fazer a obra de Deus, como se Deus tivesse um revólver apontado na nossa cabeça, dizendo, se você não fizer, você não vai entrar no céu. Tem vezes, irmãos, que a gente entra num frenesi que, na realidade, não é Deus que está pedindo, mas somos nós que estamos querendo provar algo para alguém. Guarde isso, meus irmãos, nós não precisamos provar nada para ninguém. Jesus já provou tudo por nós na cruz. Amém? Agora, tente discernir esse momento que eu falo, que é um momento antagônico, daquele momento de preguiça, daquele momento de abandono, daquele momento de desobediência, como Jonas fez, tá bom? Ali é outro momento. Ali é fuga, ali é covardia, ali é teimosia. Não, aí a gente tem que tomar vergonha na cara, e se a gente não aprender, que Deus mande um peixe para nos engolir. Amém, meus irmãos? Mas percebam, irmãos, quantas vezes a gente está querendo provar que a gente é alguém? Não, irmãos, guardem isso, a gente não precisa. E nós que somos de origem avivado e pentecostal, tem hora que a gente quer provar mais ainda, porque a gente fala, eu estou doente, é como se Deus vai ter que me curar lá no púlpito. Meus irmãos, Deus ele vai curar quando ele quiser curar. Amém, meus irmãos? Está ficando muito claro? Tá bom? Bom, eu peguei aqui peguei uma rua, virei, peguei um atalho, vamos voltar aqui para o título e tema, tá? Mas voltando aqui, título e tema, qual é a diferença? O nosso irmão Reis já deu uma definição, mas quem é que não consegue enxergar diferença entre o título e o tema? Eu não consigo. Né? Nossos irmãos estão se expressando. Então, pode... Júnior, pode falar, Júnior. O tema é o texto centralizado, como falou o rapaz, o menino. O título é um apêndice da introdução, né? Então, Elisângela, quer falar alguma coisa? Eu também não sei diferenciar. Para muitas... Irmãos, aqui nós estamos para aprender, tá, meus irmãos? Durante muitos anos, mesmo depois de ter feito o seminário, eu utilizava tema. Eu não me apercebia esse assunto. Se vocês pegarem minhas mensagens do início do meu ministério, que estão gravadas em áudio, em fita cassete ainda, vocês vão ver que eu falava o meu tema. Depois, tem diferença, meu pai, eu aprendi isso, mas na prática você acaba se esquecendo e usa. Então, como o Reis tinha dito, quais foram as suas palavras mesmo, Reis? Na minha visão, o tema é a ideia central, né, do texto. Que eu acho que é aí que é difícil, porque é a interpretação, né? Você tem que interpretar o texto para você entender a ideia central.
E o título é uma ideia, você tira um resumo ali, uma síntese do que escreveu, ou sei lá. Exatamente. Eu vou tentar usar aqui uma figura de linguagem para ajudar vocês, tá bom, meus irmãos? O Reis, como o Júnior disse, é exatamente isso. O tema, meus irmãos, seria um assunto geral. Um assunto geral daquela porção. Por exemplo, o Salmo 1. Qual é o tema geral do Salmo 1? A maioria das Bíblias vai mostrar, não vai? Pode ver que eles colocam um cabeçalho ali no Salmo 1. Vamos pegar aqui rapidamente o Salmo 1. Vamos ver como está na NVI, ó. Na NVI não passa, não tem. Deixa eu pegar nas versões mais clássicas. Salmo 1. Abre aí a sua Bíblia. Vamos ver se a sua está diferente da minha. Ó. Os justos e os ímpios. O que seria aqui? Ele está como título, sim, mas percebam que a ideia aqui em colocar algo, um cabeçalho, é para dar um tema geral. Podem ver que a tônica desse salmo vai falar sobre esses dois. O justo e o ímpio. Né? Alguma outra Bíblia está diferente? Dos irmãos? Como que está? A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Joia, é. Essa na revista, a minha está a corrigida, também está assim. Bom, então, irmãos, por que eu estou falando isso aqui para vocês? O tema é o assunto geral. O título é algo específico dentro desse tema. Por exemplo, meu tema, durante esses últimos sermões que eu tenho dado desde dezembro do ano passado até agora, tem sido o livro de Gênesis, e em especial, os patriarcas e José. Esse é o meu tema. Agora, dentro do meu tema, em cada dia eu trago um título. Então, por que o título acaba sendo importante? Porque aí eu concordo, irmãos, no momento que eu trabalho aqui esse título, eu consigo ser mais objetivo e não me perco muito. Está entendendo? Pode falar, Tomé. Seria mais ou menos assim, então. Posso escolher um tema sobre a salvação, mas cada mensagem trazer um título, por exemplo, o que fazer para alcançar a salvação, Exato. e a graça de Deus. Exato. Vai delimitando, né, especificamente Exato. o geral para o específico. Isso, Vai- exato. Você Do geral para o vai específico. fracionando, né? Vai fracionando. Exato. E percebam, irmãos, que aqui, olha, vamos lá. Esse nosso livro é um livro do quê? Qual é a matéria? Homilética. Pregação. Pregação. Ele tem um título, porque ele vai trabalhar de uma forma diferente do outro livro de homilética, mas tem outro título diferente. Então é isso aí. E podem ver que as doutrinas bíblicas, Tomé, são temas. E dentro desses temas se subdividem em assuntos específicos. É isso aí. Ficou claro, irmãos? Ficou tão claro agora, né? Ficou tão fácil, né? É assim. Tem vezes que a gente vai, né? Irmã Elaine, pode perguntar, filha? Então, se falar que o tema da Bíblia é salvação e o título é Bíblia Sagrada, serve. Certo. Ou vice-versa, né? Se preferir, né? Por exemplo, mas não estaria errado, né? Né? Aí a gente pode usar a criatividade, entendeu? Pode usar a criatividade, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, Júlio, leia para nós aqui. Nós tínhamos lido o slide anterior, né? Sim. Aqui, e agora vamos aqui, ó. Tipos de título. Tipo de títulos. 4. Tema imperativo. O que? Como? Por quê? Então? O que farei para lhe dar vida eterna? Marcos 10:16. Como andar em retidão quando jovem? Salmo 119:9. Então, aqui ele está dando algumas ideias, meus irmãos. Isso parece bobeira, mas olha, quando você está desenvolvendo uma mensagem,
seu título está fraco, mas você fala, puxa vida, que cabe muito bem um tema imperativo ou um título imperativo, pode ver, ó, o tema imperativo, tá? Mas pode ver, o que eu farei para herdar a vida eterna? Está sendo específico ou não? Está sendo. Então, aqui é um título, né? Mas, ó, tanto o tema quanto o título no imperativo, ou seja, fazendo perguntas ou interrogativo, eles são muito bons. Eu, particularmente, gosto, viu? Porque você já faz uma pergunta para a pessoa. Podem ver que os filósofos, principalmente Sócrates, tinha a maêutica, que por meio das perguntas, ele ia fazendo a interação com seus alunos, e os alunos iam esclarecendo as suas dúvidas. Porque a nossa aula aqui, meus irmãos, eu poderia resumir essa aula de 2 horas e meia, em uma aula de 1 hora, em que eu apresento tudo isso para vocês e depois eu iria respondendo via texto, via áudio, e eu me sinto muito mais à vontade de fazer essa aula, né, chamada por alguns de híbrida e por outros de síncrono síncrono e anassíncrono, se eu não me engano. Esse é o termo técnico. A nossa aula poderia ser uma aula de 1 hora, eu gravado, e depois deixando vocês responderem. Agora, eu te pergunto, a dúvida de um irmão não ajuda demais o outro? A nossa interação aqui não se torna um período maravilhoso? Eu sei que você que já perdeu algum dia de aula e assistiu, foi muito boa, talvez, seu aprendizado. Mas, de repente, no meio da aula, você... estou com essa dúvida. Não deu para responder. E tem vezes que a gente acaba esquecendo de anotar a dúvida. Então, percebam que, agora, numa pregação, quando eu faço uma pergunta, mesmo que seja uma pergunta de retórica, eu estou interagindo ali com os ouvintes. Estou olhando eles. Eles estão passando uma comunicação via olhos, via sobrancelhas, via expressão facial. E dá para a gente ter uma percepção. É uma pergunta de retórica, mas há uma interação viva com o auditório, com a igreja, né, no caso. Então é interessante, né? Tá bom? E para a gente estar concluindo aqui, alguma pergunta, meus irmãos? Tem alguma pergunta? Não? Deu horário. Bom, deu horário. Vamos então só terminar aqui o título e a gente vai... não, vamos parar aqui. Vamos parar aqui, porque senão vai ficar muito grande a aula e a gente vai para o último bloco já já. Alguma pergunta, não? Então vamos dar uma pausa e a gente volta em instantes. Tá bom? Sono hoje.